Economia. É economia quase do coração, essa aqui. E do bolso, né? E às vezes da racionalidade, às vezes da irracionalidade. Hoje é dia de misturar todos esses sentimentos para quem é torcedor de Cruzeiro e Atlético. E até para quem não é, para ver a cidade com um colorido diferente. Todo mundo conversando sobre, e aí, o clássico é hoje, começa e faz o quê? Temos que jogar como? O que precisa fazer? Mas para além das discussões futebolísticas, o clássico do futebol mineiro, realizado agora na Copa do Brasil, pode movimentar e muito a economia na capital. Estima-se até 38 milhões de reais para essas duas partidas que acontecerão hoje e no próximo dia 11. Júlia Almeida tem as informações dessa reportagem. Atlético e Cruzeiro se enfrentam às 7h30 da noite na Arena MRV pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. E a expectativa é de casa cheia. Até a noite desta terça-feira, o Atlético já havia confirmado a venda de 38 mil ingressos, sem contar as cadeiras cativas e camarotes. No entorno do estádio, cerca de 1.200 ambulantes vão trabalhar na noite do primeiro jogo. O presidente da Associação de Ambulantes de Belo Horizonte, Adjailson Severo, destaca que a comida e bebida devem ser os produtos mais procurados na ocasião. Cerveja, né? É o churrasquinho, todos esses trabalhadores, né, já estão com seu estoque, né, de mercadoria. Quando eu falo ambulante, aí a gente já inclui caixeiro, o pessoal dos carros de lanche, né, que é o food truck. Nós temos o pessoal do vestuário, né, que vende essa bandeira, camisas, bonés. O vendedor de camisas e bandeiras, Geraldo Reis, espera que as vendas sejam boas. Geralmente, dia de clássico costuma vender bem. O produto mais procurado dia de jogos também é a camisa, bandeira, são cachecóis, né? Tem muita coisinha também, de boné, chapéu, é muito vendido também. E os preços variam, né? De acordo com a função, é o seguinte, a mercadoria mais primeira linha tem um valor mais alto. Por exemplo, a camisa na faixa de 100, 120 reais e tem a segunda linha que é 50. Para a vendedora ambulante de bebidas, Jordana Isidoro, o clássico também influencia no comportamento de compra dos torcedores. Existe um comportamento de otimismo, de mais emoção, assim, afinal de contas é o clássico. Eles compram mais, né? Eles criam mais expectativa. Inclusive, são muito místicos, né? Eles acreditam, assim, que tem torcedor que tem o hábito de comprar comigo e fala, toda vez que eu compro com você, o jogo ganha. A estimativa é de impacto econômico imediato de cerca de 38 milhões de reais em Belo Horizonte e região metropolitana, considerando o jogo de ida desta quarta-feira e a partida de volta, marcada para 11 de setembro no Mineirão. Segundo o IPA, de Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas da UFMG, os setores mais beneficiados devem ser alimentação, transporte, hotelaria e comércio de produtos licenciados. A rede hoteleira de Belo Horizonte é um setor diretamente impulsionado pelo clássico. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a média de ocupação nesta semana já chega a 90%, em função do jogo e de outros eventos que acontecem na cidade. Rodrigo Cansado, diretor de um hotel a 2 quilômetros da Arena MRV, acredita que a capacidade máxima do estabelecimento vai ser atingida. Nossa ocupação hoje, ela está em torno, vai chegar a 100%. Por nós sermos o hotel mais próximo do Expo Minas e da Arena MRV. Sempre quando descobre a data, a ocupação cresce de imediato. Nesse jogo, especificamente, eu posso ter nem conseguido atender os torcedores do Atlético que vêm para a Arena. Em dias comuns, sem jogos ou grandes eventos, a ocupação do hotel costuma ficar em torno de 50%. A tendência é que cresça os grandes eventos na capital, na Arena MRV. Para o entorno, eu não tenho dúvida que vindo os grandes eventos, os grandes jogos para a Arena MRV está impactando não só no Hotel Intercity, mas na comunidade, no entorno. Então isso impacta na economia da capital. Desde 2023, os clássicos mineiros são disputados com torcida única e hoje apenas atleticanos estarão na Arena MRV. Para receber os cruzeirenses do Bar Monumental, no bairro Cidade Nova, região nordeste da capital, prepara um evento exclusivo para a torcida celeste.
Em dias de clássico, o estabelecimento recebe apenas a torcida visitante. O proprietário Alexandre Simões fala sobre a preparação. É dia de casa mais do que lotada. Podemos dizer abarrotada, né? O bar já virou uma referência para as pessoas verem futebol em Belo Horizonte. E nos grandes jogos, então, nem se fala, né? E a gente tem uma regra nos clássicos de receber sempre a torcida visitante. Então, como a gente vai ter Atlético e Cruzeiro, nós vamos receber apenas a torcida do Cruzeiro nesta quarta-feira. Quando a gente tiver, dia 11 de setembro, Cruzeiro e Atlético, a gente vai receber só a torcida do Atlético. Então, quer dizer, é um dia de casa muito cheia, com certeza, lotado. A gente precisa usar até um pedaço da calçada para poder atender todo mundo. É um dia especial para o comércio que trabalha principalmente com esse evento que é a transmissão dos jogos de futebol. E lembrando, Atlético e Cruzeiro disputam as quartas de final da Copa do Brasil em 2 jogos. Quem levar a melhor avança para a semi da competição. É muito legal essa reportagem feita pela Júlia Almeida, mostrando os diversos cenários e nuances que a gente tem a partir de um jogo de futebol. E um clássico do tamanho que é Cruzeiro e Atlético. Veja, de donos de bares, de ambulantes, de food trucks que também estão ali no setor da informalidade muitas vezes, ou que tem uma segunda arrecadação, uma segunda renda a partir disso. Tudo isso indica o quanto o futebol é uma potência econômica para os clubes brasileiros. Só para se ter uma ideia, no último estudo feito pela Confederação Brasileira de Futebol, juntamente com a consultoria Ernst Young, de 2018, o futebol brasileiro movimentou 52 bilhões e 900 milhões de reais. Isso é 0,72% do PIB nacional. Há outros estudos indicando que isso poderia chegar, inclusive da própria Ernst Young, a 1,1% do PIB. É muito relevante. Eu vou dar só a título de comparação. A gente está falando de uma discussão com o governo americano, o governo Donald Trump, e o impacto possível do tarifaço, que no máximo chegaria a 0,5% do PIB. Né? Nas projeções aí, que você pode incluir a FIENG e alguns outros setores que fizeram de chegar a 0,5%, no cenário mais piorado, lá inicialmente avaliado, era de 1%. Então veja, o futebol move muito, mas ele não move único e exclusivamente recurso, ele move a dinâmica social. Né? Tem gente que fica bem-humorado ou mal-humorado a semana. Tem gente que não conversa um com o outro no trabalho. Ou aquilo move pelo contrário, move as relações da brincadeira. A segunda-feira pós-jogos, como vai ser agora a quinta-feira pós-jogos entre Cruzeiro e Atlético, ela é um dia diferente, porque tem gente falando da arbitragem, tem gente falando do que foi o jogo, da goleada, da brincadeira, da camisa que tira do armário, de gente que decide comprar depois disso. Então, eu acho que é muito bom a gente ter a mensuração do quanto isso é importante, principalmente porque o futebol há alguns anos passou a caminhar para uma ideia um pouco mais modernizada, ou pelo menos pretende-se que as SAFs sejam assim, que elas tenham uma noção melhor e maior do quanto o potencial do torcedor e da paixão que ele tem pelo seu clube move o setor econômico da cidade. A única coisa que eu tenho que lamentar, e vou lamentar com uma certa dose de saudosismo, mas com uma dose de reclamação da inépcia de todo mundo, de dirigentes, de polícia militar, de sucessivos governadores de estado, é que a gente tenha transformado o clássico Cruzeiro e Atlético não no grande evento que a cidade de Belo Horizonte sempre pôde ter com as suas torcidas divididas, ocupando o mesmo espaço dentro do estádio de futebol. Quem já esteve num clássico, pode ser Cruzeiro e Atlético, pode ser Inter e Grêmio, pode ser Flamengo e Fluminense, pode ser Botafogo e Flamengo, pode ser quem quer que seja. A experiência de ter metade de um estádio com os seus e metade de um estádio com os seus rivais ali no esporte, não tem, para quem gosta de futebol, possivelmente uma sensação parecida de como é essa. Para ganhar e para perder, isso vai acontecer. Mas eu lamento muito que ano após ano a gente tenha sempre piorado isso. E em função de não ter encontrado soluções dos poderes públicos, da iniciativa privada, para termos um clássico no grande palco de Minas Gerais. Assim, eu sou defensor da tese, e eu respeito muito, evidentemente, a contrariedade a ela, de que clássico Cruzeiro e Atlético tem que ser jogado, ou deveria, sempre no maior estádio deste estado, que se chama Mineirão, sempre com público dividido, sempre para que todo mundo tivesse essa grande experiência. Não há nada
penso eu, mais bonito de se ver no esporte do que essa rivalidade de um clássico. Uma pena que a gente não tenha mais a possibilidade que isso vá acontecer por diversas circunstâncias. Fora isso, vamos aproveitar com calma. Hoje é dia de delírio para muita gente, de euforia, pode ser tristeza para um bocado. É assim. E é essa paixão que a gente precisa tratar melhor aqui em Minas Gerais. Estamos tratando bem, acho que do ponto de vista econômico, mas a gente pode tratar ainda melhor em outras searas onde o clássico acontece também. 6h26, um breve intervalo. Start 98 News, o jornal para você dar o primeiro